Fala galera, tudo bem? Estamos com o nosso podcast de quinzenal de número 4. Hoje o nosso amigo e parceiro de bancada não estará presente, o Clis, mas teremos o nosso convidado, Gabriel Oliveira, que é aqui da nossa cidade, Joinville, e nos ajudará em relação ao podcast de hoje. O Gabriel é uma pessoa que a gente conheceu na igreja, ele frequenta a mesma igreja que a gente, e ele é um assíduo conhecedor em relação à família. Ele até tem um Instagram que fala bastante sobre isso, criação de filhos, pelo que eu percebi assim, que eu venho acompanhando há um bom tempo seu Instagram. Acho que a esposa dele é psicóloga, é isso, Gabriel? Ou eu tô Isso, errado? tudo bem, Jonathan? Isso Uhum, mesmo. Ela tem a formação em psicologia, mas uhum. não atua. Decidiu Sim. dedicar mesmo a sua vida à criação dos filhos, até porque a gente faz homeschooling, então acaba sendo bastante puxado para ela e nós escolhemos que ela não exercesse de fato a profissão. Sim, e hoje a gente terá por tema qual é a visão bíblica sobre a família. É um tema bastante pertinente, como sempre foi na história da igreja, mas eu acho que os ataques que está ocorrendo ultimamente no século XXI têm sido mais assíduos, tanto fora quanto dentro da própria igreja, o ataque interno entre os próprios membros Uhum. que parece que não entendem, não conseguem ou foi contaminado muito pela visão mundana. E o que que você tem de expectativa de hoje, Gabriel? Eu me senti bastante honrado, né? Fiquei feliz com o convite. Agradeço aí a você e o Clis por esse convite um tanto inesperado para mim. Não me acho nenhum grande conhecedor ou alguém capaz de falar sobre esse assunto a ponto de ser chamado para um podcast, mas me dispus e estou aqui com toda boa vontade para conversar com vocês e falar daquilo que eu tenho aprendido, também daquilo que eu tenho vivido com a minha própria família, né? E Uhum. assim tentar colaborar um pouco com esse tema, que, como você disse, realmente é de extrema importância, né? Vamos falar aí sobre o que é família, não é isso? Sobre os papéis dos integrantes da família, né? O marido, a mulher, filhos, sobre Uhum. igreja, sociedade, enfim, acho que teremos bastante assunto aí interessante hoje. Isso é verdade. E eu acho que a primeira pergunta a se fazer seria: o que é primeiro, o que é família? Antes da gente falar de questões mais abrangentes em relação ao tema. Acho que a gente tem que iniciar, começar o tema pela base, né? É, definindo os termos, né? Isso. Para você, o que que é família, Gabriel? Olha, família é uma instituição criada por Deus, né? E foi criada logo após a criação do homem. Deus criou o homem e disse lá em Gênesis 2, não é? Não é bom que o homem esteja só. E aí então ele cria a mulher para que os dois vivam em união e assim surge a primeira família, como sendo ali um aglomerado de pessoas cujos laços dão resultado, são resultado da união de um casal fundante, né? Vamos colocar assim. Então, o centro da família é o casal e desse casal vem os filhos como bênçãos de Deus e como meio de propagação de um povo santo. Deus uniu aquele casal e disse a eles, né, sede fecundos, multiplicai. Então, os filhos são bênçãos de Deus e são meio de propagação de um povo santo, dedicado ao Senhor, aumentando assim, com a vinda dos filhos, né, o tamanho desse núcleo familiar. E aí, dentro desse assunto, é importante dizer, claro, infelizmente a gente precisa reforçar isso hoje em dia, né, que um Uhum. casal é formado por um homem e uma mulher. Então, o casal, que é o núcleo de uma família, todos os demais, né, os filhos, eles são aglomerados que circundam esse laço, né, esse casal fundante. Um casal é formado por uma mulher. Então, somente um homem unindo-se a uma mulher pode fundar ou dar início a uma família. E aí, talvez mais adiante, a gente fale justamente sobre o que leva a essa união ou quais os propósitos, né, do casamento. E como você falou, né, o que compõe uma família às vezes parece óbvio, mas na situação em que a gente tá vivendo, assim, parece que o óbvio não é tão óbvio assim, que as pessoas Sim, estão querendo mudar coisas simbólicas como o Dia dos Pais, o Dia das Mães, querendo colocar um dia único, o Dia do Cuidador, e como isso vai se atacando cada vez mais o núcleo familiar, como você falou, né? sim. Tipo, no início ali de Gênesis, mesmo antes da queda, a família, o trabalho, são questões que a sociedade, que Deus pensou antes mesmo da queda, ou seja, é algo divino, né? E como Exatamente. que o inimigo, que ele está atacando cada vez mais, usando as pessoas para esse. Inclusive, é algo anterior ao Uhum, Estado, né? Porque muitos hoje sim. querem, via Estado, Uhum, interferir no que é família e como uma família deveria se comportar, né? Sendo que uhum. a família está muito antes da existência do Estado.
pecado, que acaba Uhum. sendo necessário, digamos assim, por conta do pecado, como um meio de Deus refrear o Uhum. pecado no mundo, né? Sim, e se a gente olhar lá em 1 Pedro 2,17, diz o quê? Como eu disse antes, né? Tipo, antes o ataque era externo, hoje já parece que não. Tipo, é até interno dos próprios cristãos com visões antibíblicas, atacando os próprios cristãos que têm uma mente, uma visão bíblica. Se a gente olhar Sim, lá em 1 Pedro 2,17, que diz o quê? Que a gente tem que tratar todos com honra, amar os irmãos, a temer a Deus e honrar o rei. O rei aqui, se a gente fosse fazer uma conjectura, seria o governo, né? Mas antes de amar o governo, o que a gente precisa fazer? Temer a Deus. E parece que os cristãos esqueceram isso, porque estão amando primeiro o rei, ou seja, temendo o rei antes de amar a Deus. E a gente está vendo, né? O Estado cada vez mais contaminando a própria igreja e, consequentemente, a família, né? Ou sim. tá aquele embolo, né? Família contamina a igreja, que é uma instituição humana, e assim vai, né? Sim, inclusive aí entra uma questão importante, um tema bastante discutido hoje em dia, a questão de direita, esquerda e etc. Uhum, Como fica o cristão perante tudo aí, né? E a gente tem na teologia a chamada doutrina das esferas, né? Vamos colocar sim, assim, de que se por um lado, por exemplo, vamos falar em termos assim, estritamente falando, é claro que há variações, muda, né, de literatura para uhum, literatura, o que é direito, o que é esquerda, mas assim, de modo geral, o direito, a direita valoriza as liberdades individuais, ou seja, valoriza o indivíduo, e a esquerda valoriza o coletivo, valoriza o uhum, Estado, vamos sim, colocar sim, assim, né? Então, ao extremo, se nós levarmos ao extremo, a esquerda é uma idolatria do Estado, mas a uhum, direita, ao extremo, é uma idolatria do indivíduo, em que o indivíduo uhum, tem que ter a liberdade total e decidir por si mesmo. sim, E a teologia cristã, ela propõe uma outra visão política, que não é nem esquerda nem direita. É claro que acaba, em algumas formas de interpretar o mundo, se parecendo com uhum, alguma outra visão secular, vamos dizer assim, mas a proposta cristã reformada é que nenhum dos dois, o homem está sujeito a Deus, somente ele é uhum, Senhor, e que o Estado é mais uma das esferas. Então nós temos família, temos trabalho, educação, Estado, não o Estado sobre todas essas áreas, e nem o uhum, indivíduo sobre todas as outras esferas, mas o Estado é mais uma esfera que está ali sendo usado por Deus, carrega a espada, né? Está nas mãos do Estado cuidar da questão da justiça, de recompensar o bem e punir o mal, mas é mais uma das áreas ou das esferas ou das instituições que Deus utiliza para o nosso bem nessa terra, né? Então, sim, não deveríamos querer ou esperar que o Estado interviesse, né? Interferisse em questões de família, que foi instituída bem antes da sua existência e que tem os seus termos bastante claros na Escritura, né? Do que é família, o que forma, como que deveria funcionar a instituição familiar. sim, e tem, tipo, o Brasil, ele é bem, eu gosto bastante, assim, de filosofia e como isso vai interferindo na vida das pessoas, e as próprias pessoas também nem entendem isso, né, talvez por conta que não tem o conhecimento, não chegou, assim, e tem, o Brasil, ele é muito baseado ali nos racionalistas e tudo mais, até a nossa bandeira, né, Ordem e Progresso, e Uhum. tem um pensador, o Voltaire, que tem uma frase emblemática, assim, dele em relação ao divórcio, né? Até porque ele era divorciado, né? Que ele diz assim: o divórcio é tão antigo quanto o casamento. Entretanto, o casamento é apenas algumas semanas mais antigo. Ou seja, pro próprio Voltaire ali, ele diz que, tipo assim, que o casamento nasceu lá também, lá em Gênesis, tipo, que O nasceu divórcio, né? isso, que o divórcio nasceu antes mesmo das pessoas acharem que é algo novo, né? Muitas vezes a gente fala, o divórcio é algo novo. Para ele, não. Por isso, cada vez mais a gente vai ver alguns filósofos como eles são. Às vezes a gente quer passar um pano assim, mas são usados assim pelo inimigo mesmo, assim, sabe? E Uhum. aqui ele fala, né? Que o divórcio é tão antigo. E se a gente olhar na história, não é tão antigo assim como ele fala, até porque no início, como a gente falou, né? Foi feito um plano divino ali, né? Não que hoje vai um plano B, tudo faz parte da plano da redenção, né? Mas como esses pensamentos hoje vai se batendo tanto com a rainha Vitória, que fala muito sobre, que querendo ou não, ela é um ponto emblemático sobre casamento e ela era totalmente a favor do divórcio. E como essas pessoas famosas, assim, vai cada vez mais tentando desconstruir o que é divino, que é família, que é
o papel do pai, o papel da mãe, que é algo Uhum. hoje que parece que a gente está precisando ensinar os maridos a serem homens. Tipo, é algo óbvio. Sim. A saber que a responsabilidade de trazer o alimento é dele, que a mulher, ela Uhum. tem um papel, ela pode nos ajudar com a questão financeira, mas esse não é o papel principal dela. E parece que, tipo assim, Sim. que a gente tem que ensinar coisas, meu, tão base pros cristãos, sabe? O papel do Sim, filho, que imagina não é você ele. num programa de televisão, rede nacional, dizendo que a mulher foi feita para ser dona de casa. Ah, Você vai ser linchado, verdade. quando é exatamente o que diz a escritura, né? Eu acredito, Porque está em Tito, né? Fala que sim. quanto às mulheres idosas, né? Que Uhum, ensinem as mais novas, recém-casadas, a amarem o marido, a serem sensatas, a serem boas donas de casa, uhum, sujeitas ao marido, porque isso faz parte justamente do paradigma da criação, do uhum, protótipo, né? Que a gente tem lá na criação, de que a mulher, como Paulo enfatiza isso depois também, foi criada por causa do homem. E o homem foi criado para arar a terra, cuidar e proteger. Então, o homem, até Douglas Wilson fala isso num de seus livros, o homem está voltado para o trabalho e a mulher uhum, está voltada para o homem. uhum, Não, obviamente, no sentido de capacho ou coisa do tipo. Por isso que muitas vezes os ímpios, né, eles acabam achando que, por ouvirem só metade da história, achando que os cristãos pensam isso. De maneira nenhuma. A uhum, mulher tem a mesma dignidade do homem, enfim, mas que é apenas uma questão de função, de papéis a serem sim. exercidos. Deus deixou bastante claro qual é o papel do homem, como você já colocou, é prover o alimento, é cuidar, proteger. Por isso que isso faz você observa isso até olhando a própria natureza das coisas, como que é a realidade. O homem, Uhum, historicamente, sempre desenvolveu esse papel, e não é à toa, ele foi criado para isso, faz parte da sua natureza. E a mulher já é mais voltada para o lar, para os uhum, filhos. Isso a gente, mesmo olhando simplesmente como as coisas funcionam, todos sabem que foi assim. Agora, claro, vem as feministas dizendo que é porque as mulheres sempre foram oprimidas a serem isso, né? Mas se for olhar para as mulheres, o que as mulheres mais querem? É ficar com seus filhos. As que sim. trabalham fora e deixam os filhos, de um modo geral, fazem isso com muito pesar. É claro que Uhum, tem outras que não se importam, né? De deixar o filho o dia inteiro longe e trabalhar. Mas boa parte das mulheres queriam e fariam de tudo para ficar com seus filhos, para cuidar da sua casa. uhum. Mas E realmente essa questão dos ataques mundanos, e infelizmente o mundanismo realmente tem adentrado as igrejas, até porque eu acredito que isso se deu ou se intensificou ainda mais por conta desse avanço tecnológico, televisão, internet, comunicação e tal, de maneira que o mundanismo teve muito mais capacidade de se disseminar. uhum, Então, o mundanismo ou o feminismo, etc., está nos filmes que a gente assiste, nas novelas, nos brinquedos que as crianças querem comprar porque viu fulano, ciclano no filme ou na série fazendo aquilo, uhum, nas mídias digitais. Então, a gente está mais cercado do que nunca de coisas mundanas, então, de mundanas, né? Então, acaba sendo natural a gente incorporar aqueles pensamentos, aqueles pressupostos mundanos, de forma até inconsciente, daqui a pouco a gente está replicando e nem sabe de onde veio. E veio uhum. desses meios de comunicação que são, por sua própria natureza, mundanos, né? E querem nos influenciar, basicamente, a libertinagem, a liberação sexual, a futilidades, enfim, né? Uhum. E também, como você falou no início, né, que a sua esposa, ela é formada e pela graça de Deus, ela hoje não precisa, né, trabalhar e cuida dos filhos. Meu, eu acredito que você deve ter sofrido os mesmos ataques do que aqui em casa. Pô, a minha esposa também, ela é formada, ela é arquiteta e ela sempre sonhou, tipo, ela sempre sonhou em se formar, né, normal, mas o sonho dela era cuidar das crianças, Uhum, cuidar dos filhos. Meu, o ataque que as pessoas falavam, meu, mas tu tá jogando a tua formação no lixo, até sim. dos próprios cristãos, meu, mas tu estudou pra ficar cuidando do lar, mas tipo assim, Sim, como se fosse o menos ruim, né? importante, né? Quando é o Tipo, mais importante na vida de uma uhum. mulher, são seus filhos, né? Eu acredito que vocês aí devem ter sofrido mesmo os ataques, assim, até da própria igreja, como a gente estava comentando, Sim, né? até hoje, John, até hoje. Uhum, Porque, assim, a gente passou situações de estar em igreja, não na que estamos hoje, mas de estarmos numa determinada congregação e a Evelyn se sentir um tanto, não desprezada, mas não sendo tratada como igual às demais, porque as outras mulheres trabalhavam fora o dia inteiro, então falavam dos seus trabalhos e tudo mais, e ela e mais uma amiga eram donas de casa. Então, é uhum, dona de casa. Então, elas ficavam meio que indiretamente demonstrando como é que uhum, se fala? Não um desprezo, né? Mas parecendo que consideravam numa condição inferior. E durante um período, a Evelyn se sentia mal com isso. Mas quando
quando a gente começou a estudar mais a respeito, a orar, a refletir biblicamente sobre esses temas, isso foi se fortificando nela, foi criando essa convicção, se Uhum. solidificando, né, no seu entendimento de que a melhor coisa que ela poderia fazer era isso, que a vocação dela, a coisa mais importante que ela tem nas mãos é a criação dos seus filhos, o temor do Uhum. Senhor, dando o seu melhor. Inclusive, Paulo fala isso, né, dizendo que a mulher será salva dando à luz filhos. Isso é muito importante. De modo que realmente isso sumiu dela. Isso já Uhum. tem anos, né? Eu conversava com ela e converso hoje também sobre isso e vejo que não faz. Quando alguém demonstra um certo desprezo por ser dona de casa, ela tem dó, ela tem piedade da pessoa que Uhum. falou isso. E se tiver abertura, ela começa a falar que é a melhor coisa que ela faz na vida dela. E voltando em divórcio, mais em família, assim, eu estava fazendo uma pesquisa esses dias, o IBGE tinha dado uma nota no passado, no final do primeiro semestre, e fizeram a contabilidade de divórcios que chegaram a ser deferido lá nos cartórios, né? Teve cerca de 77 mil divórcios só no primeiro semestre de 2021. Uhum. Ao mesmo período ali, dos 6 meses, teve cerca de uns 300, 360 pessoas que se casaram. Olha só quantas Nossa. pessoas divorciaram, tipo, quase um quinto ali. A cada 5 pessoas que casam, uma pessoa divorcia. Se tu conversar com nossos avós, a gente vai ver que era algo bem, bem raro alguém que pensava em divórcio, né? E Sim, como. porque justamente a visão cristã era mais dominante, né? De que casou é Uhum, para a vida toda. Meu pai verdade? falava isso para mim, meu filho, pensa bem, casou é para a vida toda. Essa frase era bastante comum entre os antigos, porque Uhum, apesar de muitos não serem cristãos, né? O cristianismo, moralmente falando, dominou o Ocidente, então todos tinham mais uhum, ou menos esses pressupostos, né, bem consolidados. Até uhum, mais recentemente, eu acredito que coincide aí justamente com esse avanço da mídia, dos meios de comunicação e tal, especialmente ali a partir da década de 50, 60, com as feministas, principalmente, começou a questionar esse status quo, vamos dizer, né? Começaram uhum, a questionar por que que é assim, não, pode ser assado. A relativização dos costumes, dos valores, relativização da verdade, da beleza, etc. E assim por diante, e acabou daí hoje se tornando mais natural, justamente porque o paradigma mudou, e ainda mais numa sociedade consumista, onde jogar fora, cancelar, deixa pra lá, compra outro, fast food, acaba caindo, né, em outras áreas da vida, como é a área do casamento. Não deu certo? Troca. E também aquela ideia do pós-modernismo que o que importa é se sentir bem, né? Não, você tá mal, não, então troca. A vida é curta para você ficar triste no casamento. Você verdade. troca, né? Tem que aproveitar a vida. Se não tá gostando, troca. Recentemente eu tive uma notícia bastante triste. Tem um amigo, ele era mais próximo, hoje não está tanto, mas eu conversei com ele essa semana, depois de bastante tempo, e descobri que ele tinha se divorciado da sua esposa. E, puxa vida, uma pessoa, um cara cristão, com Uhum, bastante conhecimento teológico. Eu gosto de conversar com ele de teologia, filosofia, etc. Um cara muito entendido, vamos dizer assim, mas que também entendeu, junto com a sua esposa, de que não estava bom, não houve adultério, não houve traição, uhum. mas não estava bem, não estavam se acertando, a gente já estava discutindo há muito tempo, então a gente decidiu cada um seguir a sua vida. E isso é um problema muito grande, porque foi Jesus quem disse, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Uhum. Então, fazendo um link para o nosso próximo top em relação a isso, qual seria então, Gabriel, o papel do marido, da esposa, dos filhos no propósito de Deus? Em relação a isso que você falou, como a gente falou, que primeiro a família já está indo de mal a pior na sociedade, né? Como a gente já falou, que coisas básicas estão sendo que ser falado em que o casamento é entre homem e mulher, que os filhos têm que ser submissos aos pais, mas de fato, o que que a Bíblia nos diz sobre qual é o papel desses 3 pontos assim da família, o pai, mãe e os filhos? Consegue explicar pra gente? Olha, antes de falar disso, eu gostaria de falar sobre o papel do casamento. Acho que era importante a gente, Sim, para sim. fechar essa parte do casamento, Uhum, qual o propósito do casamento, né? Eu até uhum, acredito que existam tantos divórcios assim, porque muitos entram sem nem ter pensado o que é o casamento, por que que eu vou casar, qual a finalidade, qual é o objetivo, né? Mesmo em meio aos cristãos. Eu uhum, digo isso porque, olha, eu cresci em lar cristão e eu nunca vi, de verdade, até hoje, eu nunca vi um curso, como é que posso dizer, alguém instruindo na igreja casais sobre qual é o propósito do casamento. uhum, Assim, já vi curso de noivo, etc, essas coisas tem, mas nesses cursos que eu vi, inclusive eu fiz antes de casar com a minha esposa, numa outra denominação que a gente participava, uhum, e não tinha nada a ver com isso que a gente está falando, era um curso de
noivo, mas mais falando do sentido material da coisa. Ah, como fazer para um relacionamento dar certo e não qual é o propósito de Deus para o casamento, entendeu? E Uhum. basicamente a gente vê na escritura que o propósito do casamento se divide em três, ou em três propósitos, né? Uhum. Em primeiro lugar, a gente tem, pode dizer, não que seja numa hierarquia de importância, só um deles é o auxílio mútuo. Então, como eu disse lá no início, Deus criou o homem, disse não é bom que ele esteja só, e criou uma companheira idônea, alguém para lhe Uhum. auxiliar, para lhe apoiar, para caminharem juntos, de fato, né? Então, o primeiro propósito do casamento é isso. Você, claro, gosta de uma pessoa, desenvolve afetos por aquela pessoa e vê que ela tem os mesmos propósitos, a mesma orientação, também é fiel ao Senhor e tudo mais. Então, é com ela que eu quero seguir, porque é com ela que eu vou conseguir construir algo junto e a gente vai poder se auxiliar mutuamente. E aqui muitos já erram, né? Mesmo em meios cristãos, iniciando um relacionamento com quem não é cristão. E isso, ao meu ver, a Escritura ensina, é pecaminoso. Não Sim. podemos fazer esse tipo de coisa. Como é que você vai casar com alguém que é inimigo do seu Senhor, que a Escritura diz que odeia o seu Deus? Isso não é Uhum. possível. Então já começa por aí. Outro motivo ou outro propósito do casamento é a procriação, é ter filhos e fazer Sim. isso multiplicar através de uma semente santa, né? Tendo filhos para a glória de Deus, tendo uma descendência santa, como Deus disse lá para o primeiro casal, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E a gente vê ao longo de toda a Escritura várias passagens mostrando que os filhos são bênçãos do Senhor, como tem lá o famoso Salmo 127, herança do Senhor são Uhum. os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que deles enche a sua Uhum. aljava. Então, Eu feliz quem tem muitos filhos, né? Pode Isso falar. isso é muito interessante, Gabriel, porque aí, pelo jeito, acho que vocês querem ter bastante filho, né? Porque eu já vi que vocês têm três, eu acho, né? Três, né? Duas Temos meninas e um três, menino, né? aham. Sim, queremos sim. E nós aqui também, né? Apesar que a gente é recém-casado, temos 2 anos de casamento, vamos completar, daqui a pouco nasce o nosso primeiro filho. Quando me perguntam, eu falo, cara, eu quero ter quatro, ou pelo menos uns quatro. Aí as Uhum. pessoas pegam e falam, meu Deus, vocês não assistem, não estudam, Não tem televisão em casa? não Daí eu tem respondo não, televisão. porque eu realmente não tenho. Tipo assim, até parece que o normal é anormal, né? Tipo, Exatamente, exatamente. E a gente já parece. foi bastante alertado na Escritura sobre isso também, né? Uhum, Especialmente no sim. Antigo Testamento pelos profetas. É maldito aquele que chama o mal de bem e o bem de mal, né? Que Uhum, inverte justamente essas definições de bom e mal que o Senhor determinou. Inclusive, eu estava falando antes sobre a minha esposa se sentir mal lá no início, né? Quando optou por se dedicar ao lar. E eu falei que passo por isso até hoje, né? Não uhum, de ela se sentir mal, mas um certo ataque justamente dessas pessoas que enxergam o bem como mal. Como que, até recentemente eu passei por isso, e foi mais ou menos assim, a gente tem três filhos, a gente teve o primeiro, a Olivia, hoje está com 5 anos, sim. e desde o início a gente falava, não, a gente quer ter vários filhos, é conforme o Senhor mandar, é Deus que abre a madre, fecha a madre, a Escritura Uhum, diz feliz é quem enche a sua casa de filhos. A gente quer ser feliz, a gente quer ser bem-aventurado, como diz a Escritura. uhum. E a gente ouvia a gente dizer o seguinte: ah, tá só no primeiro, deixa vir o Ah, segundo, vocês vão desistir. isso Aí é veio o verdade. segundo, e a gente continuou falando, nossa, né? Quando começa a crescer, a gente já quer outro bebê, já quer multiplicar de fato, Uhum, criando filhos para a glória de Deus. E aí ouvimos de novo, não, mas porque vocês só têm dois, né? Quando vier o terceiro, vocês vão desistir. E já ouvimos isso até de gente, assim, presbítero, de mulher de pastor, falando uhum, essas coisas. Aí a gente teve o terceiro, a gente tem a Olivia de 5 anos, a Esther de 2, e agora o Hugo, um uhum. rapazinho de 5 meses. E a Evelyn já tem falado na igreja, ó, a gente quer ter mais sim, sem problema. Tem um diácono lá, não, nenhuma crítica a ele, é um querido nosso. A Uhum. gente vai pro carro, ele fala, "Ei, já fez a chamada? Para não esquecer nenhum?" Aí eu falo, rapaz, não precisa ainda não, talvez mais adiante vai precisar, mas hoje tá tranquilo. Forma Uhum. os 5 espaços do carro, né? Uhum. Sobre o quarto, a gente não ouviu ninguém. Ninguém ainda falou isso. Nossa, é porque só tem três, né? Eu acho que, de um modo geral, as pessoas que já são próximas de nós já entenderam, né? Que Uhum. realmente a gente tem esse propósito bem, bem consolidado. E começou justamente por um entendimento bíblico, teológico. A gente também Uhum. ficou casado por, se eu não me engano, 2 anos para ter a Olivia. Uhum. E durante esses primeiros 2 anos a Evelyn tomava anticoncepcionais. É um assunto um tanto polêmico que a gente pode entrar aqui também, mas ela tomava e a gente estudando a escritura, estudando os Uhum. medicamentos, percebendo o efeito abortivo que esses anticoncepcionais tinham, a gente entendeu que não devíamos fazer Uhum. aquele tipo de coisa, paramos e aí veio a Olivia e aí estamos firmes nisso até Uhum. hoje. Porque até essa questão do anticoncepcional, você sabe que as igrejas não tratam. É outra questão que eu nunca ouvi as igrejas falando a respeito de anticoncepcionais. Não quero Uhum.
também atacar a questão de controle de natalidade, que é um assunto também que não é tratado nas igrejas, não é tratado com os casais. É Uhum, pecado ou não é fazer controle de natalidade? Pode, o crente pode usar anticoncepcional? Poxa, é um assunto tão importante, né? E não é, é discutido, não é falado. E o que eu queria dizer é o seguinte, que eu nem focando sobre o controle de natalidade, se quiser a gente pode falar sobre isso, mas assim, uhum, existem muitos, a grande maioria dos métodos contraceptivos são abortivos, inclusive pílulas anticoncepcionais. Não sei todas, mas assim, o que a gente estudou, lendo bula, estudando os medicamentos, todos eles têm um efeito de impedir que o óvulo se desenvolva mesmo após a concepção. Isso é aborto. uhum, Então, muitas irmãs cristãs têm cometido abortos ocultos, tem até um livro famoso que se chama justamente assim, Abortos Ocultos, e uhum, não estão sabendo. E isso é um pecado tremendo e acho que, de um modo geral, a igreja, os pastores não têm uhum. pensado nesses assuntos que são tão relevantes hoje em dia e que se tornou natural, como você falou, né? Se tornou tão natural e, neste caso, especialmente pelo feminismo, que prega a libertação das mulheres, que as mulheres não tenham mais filhos, que elas se dediquem a si mesmas, né? Isso é um problema. Eu trabalhei a vida toda e não me arrependo para cuidar da nossa família. E me recusei a ser um tolo, dançando conforme a música tocada pelos figurões. E nesse ponto, em relação a métodos contraceptivos, eu perdi um irmão por conta disso. Minha mãe tomou muitos anos de pílulas, né? Uhum. E ela chegou a gente descobriu, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, e logo em seguida morreu por conta dos remédios que ela tomava, que tinha alterado o útero dela. É bem isso mesmo. Isso Sim, também foi. muitas mulheres que tomam por muito tempo depois têm dificuldade de engravidar, porque acaba Uhum. passando por um processo de esterilização, mesmo que não absoluta, ela demora a recompor para Uhum. poder ter filhos, né? E a minha mãe perdeu. Esse também era um dos pontos que a gente também nunca utilizou método contraceptivos assim, sabe? Por Uhum. conta desse aborto e também estudando um pouco assim, e como você falou, nunca se escuta. Eu também sou a favor da pessoa conseguir organizar a sua família, né? Tipo, não ser também negligente, mas que ache outras formas menos prejudicial para um futuro feto. Também eu acho que é algo Sim, também porque para gente falar assim, como que o aborto hoje em dia ficou, se fala muito no Brasil, mesmo ainda que eu pesquisei, estava vendo uma matéria na CNN que o Brasil é o país que mais é contra o aborto no mundo. E uhum. também, meu, é também um dos que mais fazem aborto. Tava vendo que no ano passado, de janeiro até dezembro, foram mortos 22 milhões de crianças no mundo, só pelo aborto. Poxa vida. 22 Isso sem não, contar 72. a Desculpa, quantidade que está sendo abortada sem saber, né? Sem as mães saberem. isso, foi 72 milhões de crianças abortadas pelo mundo. O Covid, se a gente olhar do início dele, lá em 2019, até dezembro de 2021, foram mortos 22 milhões de pessoas pelo Covid. Olha só a diferença aí, ninguém fala de aborto negativamente. A mídia quer colocar por goela abaixo que a Colômbia tá abortando, que o Chile talvez possa abortar, parecendo que é algo para se gloriar, né? Tipo, crianças Sim. de 5 para 6 meses podendo ser abortadas. Meu, Sim, e você vê que tem crianças prematuras que nascem com 6 meses e já pode se desenvolver mesmo fora do corpo, claro, com muita dificuldade, mas se desenvolve, já é, quero dizer assim, não tem nem o que dizer, né? Com 6 meses querer abortar, você já é óbvio, assim, você pega e você vê que é um corpinho humano, você está uhum, cometendo um assassinato, né? E isso é triste, mas quando não se tem Deus como parâmetro, aí você olha para o país vizinho como parâmetro, ou para a maioria como parâmetro, e se a maioria está fazendo, se a maioria dos países está fazendo, vamos fazer também. E a gente uhum, sabe, né, que aquele ditado que a voz do povo é a voz de Deus é justamente o contrário, né? é Geralmente a voz do povo é a voz do diabo, né? A voz da maioria dificilmente é a voz de Deus, pelo contrário, verdade. por causa justamente da natureza pecaminosa do homem, né? Mas eu fico triste, realmente, às vezes eu tenho umas reflexões aqui com a Evelyn de como a igreja
não fala disso. Você falar de anticoncepcionais, que é um problema, nossa, você é visto né, as pessoas ficam com a orelha em pé. Como que você tá falando sobre isso? Como assim é abortivo? As pessoas não, mas assim, não é que as pessoas tomam, sabem que é abortivo e não estão nem aí. Não, as pessoas nunca pararam para refletir, porque se tornou tão natural Uhum. e não tem 100 anos a história do anticoncepcional. 100 anos, tem 40, 60 anos, foi na década de 60 isso, Sim. que surgiu o primeiro anticoncepcional e já se tornou, porque também surgiu justamente no período de proliferação dos meios de comunicação. Então, Uhum. as mulheres, nos filmes, todas tomam anticoncepcional e etc. Isso é até uma questão de paradigma que o mundo nos dá. Como que você vê uma mulher que não tem filhos e que trabalha fora, está dedicando a vida profissional? É uma mulher linda, tá lá, salto alto, aquela, né? Uma diva. As mulheres olham para aquilo, nossa, eu quero ser linda como essa mulher. Agora vai olhar como que os filmes e séries e tal retratam uma mulher que é dona de casa. Ela tá acabada, é uma dona Florinda, É que sofre verdade. o tempo todo, que tá numa confusão danada em casa. Imagine as crianças, as meninas crescendo vendo isso, como que as famílias são expressas nos filmes que elas assistem, né? Eu não quero ser aquilo ali, não. Eu quero ser aquela bonitona lá de salto alto para quem os homens olham. Essa dona Uhum. de casa aí, vixe, o marido dela geralmente trai a esposa dona de casa para ficar com uma dessas bonitonas que trabalham fora, não é? Uhum. Então a criança cresce justamente com esse paradigma. A questão dos homens que você falou, que hoje os homens não sabem ser homens. Também por conta de uma geração assistindo esses filmes em que os homens são retratados como uns bananas, né? Os homens, geralmente as mulheres é que têm como é que se fala? Que são mais sérias, são dedicadas, são responsáveis, e os homens são mais uma criança, né? Inclusive as mulheres hoje em dia, muitas brincam entre si, né? Ah, esse é meu filho mais velho, né? Chamando o Uhum. marido de filho. Então isso é um problema muito grande, né? Então falta, eu entendo, um apoio das igrejas em falar sobre esses assuntos, que é o casamento, quais são os propósitos do casamento. E por falar nisso, eu lembro que falta o outro, né? Eu falei do Sim. auxílio mútuo, para ter uma companheira idônea, para caminharem juntos, se apoiando mutuamente. A procriação, para ter filhos, vemos isso na Escritura também. Uhum. E vemos um terceiro ponto, este que surge como um propósito adicional por conta do pecado, que é a proteção sexual. Isso nós Uhum. vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 7, que Paulo fala que por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. E fala que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Lá fala também que a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas sim o marido, não no sentido dominador, como hoje se fala, ou se condena, não, mas dizendo que um é propriedade do outro, nesse sentido, que Sim. devem sim ter relações sexuais, não podem se privar quanto a isso, a não ser por mútuo consentimento, também fala lá Paulo em 1 Coríntios, e também para se dedicar à oração, mas que não Uhum. deviam ficar se abstendo, porque justamente a união do casal, que é firmada, consolidada pela relação sexual, serve para proteção sexual, porque a gente sabe que a área sexual da nossa vida talvez é a pior de todas, né? Onde o ser humano é geralmente mais tentado. É por isso que as escrituras nos orientam também ao casamento, também com esse propósito de evitarmos o Uhum. pecado. Então, para concluir essa questão do propósito do casamento, volto à questão dos divórcios lá. Muitos casam e nunca nem ouviram falar sobre isso daqui. E mesmo em meios cristãos, que se casaram, mas nunca nem ouviram falar para que é casamento, o que é casamento, né? O que eu devo esperar do casamento. Então, inclusive essa questão dos filhos é uma das mais sonegadas hoje, com quem casa, né? Inclusive esse casal de amigos que se divorciou recentemente, que eu mencionei, com 7 anos de casamento, se eu não me engano, não queriam absolutamente ter filhos, já era um propósito. Então já Uhum. começaram errado. Como assim não quer ter filhos? Se um dos propósitos do casamento é justamente ter filhos. Porque veja bem, Jonathan, se a gente chega para um ímpio, por exemplo, qualquer, que não está firme nessas orientações bíblicas, mas se você fala para um ímpio, ó, eu quero casar, mas eu não quero ser auxiliador da minha esposa, não quero ser companheiro, não, eu só quero procriar. Até o Uhum. ímpio vai dizer que isso é errado. Como assim? Isso não é casamento? Você tá louco? Como é que você quer casar só para procriar? Uhum. Exato, concordo com isso, é errado. Mas da mesma forma é errado, eu quero casar, mas não quero procriar. Por que Uhum. que se abster da procriação não é problema e se abster do outro é? Não, os três são propósitos declarados na escritura do casamento e nenhum deles pode ser negligenciado. Você negar, se você não quer ter filhos, não case. Se você E não quer apoiar, ser auxiliador da sua esposa ou do seu esposo, não case. O celibato é uma opção, a escritura, você não é obrigado a casar. Há uhum. pessoas a quem foi dado o celibatário ou o dom do celibato. Talvez seja o caso para uma pessoa que, por exemplo, não gosta, vamos colocar assim, de criança, não suporto criança, eu não quero ter filhos. Talvez seu caso seja o celibato, né? Sim. Não E dá, não dá para comprar só uma parte do pacote. Você tem que comprar o pacote inteiro. O o casamento pacote é isso. inteiro, né? E como cada vez mais esses três pilares está sendo atacado, né? Tipo, muito atacado. Mas a gente vê que sempre teve.
Porém, hoje tá parecendo que é lá no Império Romano, no início, quando não era cristão. Tipo, os ataques são tão severos quanto antes, né? Sim, um Mas... problema maior ainda é, por exemplo, lá no Império Romano ou Uhum, nesse mundo mais antigo, né, antes da tecnologia, etc., onde era muito difícil a comunicação entre os lugares, você tinha, de modo geral, o povo ou as comunidades bem mais conservadoras, vamos dizer assim, bem uhum, mais pé no chão, de acordo com a realidade, porque essas questões que a gente está tratando aqui não é uma questão estritamente bíblica, é uma questão que acontece naturalmente, o valor da família, o que é o homem, o que é a mulher, os filhos devem respeitar os pais e assim por diante. Isso a natureza nos ensina isso. Deus nos revela isso através da sua criação, que também fala a respeito dele e da sua lei. uhum, Agora, em outros lugares mais próximos das grandes metrópoles, etc., acontecia todas essas desgraças, como você mencionou. Só que o que eu quero dizer com isso? Não era uma contaminação tão generalizada como é hoje. O que eu quero dizer assim, eu aqui, eu lá no Rio Grande do Sul, eu na Europa, eu nos Estados Unidos, tal, todo mundo pensa igual, porque uhum. a mídia é globalizada. Sim. Então, o mundanismo se disseminou de uma maneira como nunca antes vista. É claro que existia antes, mas era mais concentrado em regiões, por exemplo. Se você tem uma cidade completamente inundada pela imoralidade, etc., etc., a algumas centenas de quilômetros dali, talvez você tinha uma sociedade que nunca ouviu falar daquelas orgias que aconteciam naquela cidade, por exemplo. Uhum. E eu gosto muito dos puritanos, assim, sabe? E também teve. É uma coisa que também não se fala muito sobre o próprio sexo, que é uma bênção, uma dádiva pro casamento. E teve um caso na época dos puritanos, em que eles expulsaram um membro, um homem, que estava mais de um ano sem ter relação sexual da igreja. Literalmente pegaram, conversaram com ele, e ele não procurava sua esposa e ele foi expulso. E como que isso é algo simples e também faz parte do casamento, né? O próprio Lutero, ele tem uma frase que eu gosto bastante, que ele diz assim, ó, que a gente venha ter uma vida simples, que você termine de trabalhar, vá para casa, namore com a sua esposa, tome uma boa cerveja e cuide dos seus filhos, tipo, E fume um charuto. e fume um charuto, né? E então, tipo, são coisas que são básicas do cristianismo, que é família, relação sexual, filhos, tipo, Uhum. e que a gente hoje em dia tá precisando falar coisas básicas, tipo, sobre casamento, sobre que o marido tem total prioridade no corpo da esposa, a esposa tem total prioridade no corpo do marido, em que o marido o papel principal dele é cuidar do lar, a responsabilidade total é do marido. Claro que a mulher é idônea, tipo, coisas base, e ainda tem cristãos que casam, às vezes têm filhos e parece que é um guri de 15 anos, se troca às vezes até pelos próprios filhos quando crescem. E como Uhum. isso cada vez mais vai homens fracos, né? Tipo, homens fracos, mulheres machões, né? Tipo, isso vai denegrindo cada vez mais o conhecimento bíblico. Como a gente falou, né? O mundanismo atacou a igreja e a igreja, com falta de conhecimento, erra por não conhecer as escrituras, né? Como Uhum. na própria palavra em Oséias fala, né? Mas acho que a gente... Você citou os puritanos, a gente gosta muito deles porque eles eram muito bíblicos, né? Igual eu abri aqui essa Uhum, questão que você falou sobre esse casal que foi expulso da igreja. Em 1 Coríntios 7, ali no verso 2 ao 5, fala dessa questão do casal, e uma parte diz assim, ó: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente uhum. vos ajuntar. Não é para ficar muito tempo, não, sem fazer. Para É, que velho. Satanás não vos tente por causa da incontinência, justamente porque um dos propósitos do casamento é a proteção sexual. Uhum. E acho que a gente já também já falou um pouco, né, do papel do marido, da esposa, dos filhos, Sim, sim, né? Aí que... essa questão dos filhos talvez seja uma das mais problemáticas hoje em dia, porque tanto a questão de não querer ter filhos é um problema. Uma vez eu até dei uma palestra ali na minha igreja, na Presbiteriana Central, falando sobre a influência do mundanismo, sobre a influência do feminismo nessas questões, porque o feminismo ele surge ali no início do século passado, somente com essa ideia maligna de libertar as mulheres do lar, da opressão do marido e etc., pressupondo que a mulher era oprimida, e isso é uma mentira. De Uhum, maneira nenhuma o cristianismo ensina isso. E, enfim, com o feminismo, elas
enfatizaram a questão, elas que trouxeram as primeiras clínicas de aborto, elas que trouxeram o anticoncepcional e tudo mais, com a ideia justamente de não ter filhos para que a mulher fosse Uhum. para o mercado de trabalho. Até Existem outras questões aí, por que as mulheres queriam para o mercado de trabalho, que está relacionado ao consumismo, que está relacionado a outras questões que eu acho que não é o momento de adentrarmos. Mas, além dessa questão de não querer ter filhos, o outro ponto é que os pais não sabem como criar filhos. Uhum. Antes, você tinha uma relação mais familiar, então os avós, os pais dos pais, né, ajudavam, iam transmitindo essa forma de educar os filhos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os pais têm os filhos e não fazem a menor ideia na verdade, acham que é algo natural. Assim, eu tenho Uhum. filhos, não, eu vou fazer o que me dá na telha, o que eu acho melhor. E não, você precisa estudar, é uma responsabilidade gigantesca. Você precisa entender como deve educar o seu filho, como deve criar, e isso é algo que se aprende. Você precisa estudar sobre isso. E a Uhum. Escritura deixa muito claro que é responsabilidade dos pais, os filhos e a sua educação, a educação dos filhos, né? E Você se a queria gente falar? Desculpa, eu estava Não, e se a falando. gente olhar em relação à educação de filhos, se a gente for tocar em um ponto bem polêmico sobre corrigir o filho com vara, meu, isso dá um pano pra manga, tipo, não pode bater no filho, mas eu falo, cara, Provérbios fala sobre isso, Provérbios 22, 13 e 14 fala isso, que eu tenho que fustigar o meu filho, tenho que corrigir ele com vara, Quem para ama que, faz isso, né? Diz a Escritura. Você salva é, o seu filho da morte fazendo isso. Você uhum. salva seu filho do inferno, diz a Escritura. Isso, lá em E Provérbios aí começam, 23 né, fala. Jonathan, aquelas manobras, né? O pessoal dá como diz o Marcos Granconato, né? As pessoas dão umas piruetas na interpretação bíblica Uhum. de vara ali não é vara, ali vara no sentido de correção, mas não é para bater. Ah, E começa a reinterpretar, dar significados, é usado figurativamente. E aí uhum. esquece que não é só o texto, não é só a palavra e o significado ali. O contexto demonstra completamente que a correção é física. Uhum. A gente vê, inclusive, a associação da correção física que o pai deve infligir sobre o filho, a comparação com o que Deus faz, que a comparação justamente que Deus também corrige aquele a quem ama, também corrige aos seus filhos. Como? Com calamidades, com adversidades, Uhum. problemas na nossa vida, mesmo dificuldades mesmo. Deus nos Em, He- castiga na nossa pele mesmo. em E da mesma Hebreus ele forma o fala pai deve sobre isso, fazer. né? Em Hebreus ele fala Justamente. sobre isso. E também em relação aos filhos, hoje em dia, se a gente olhar, a maioria das famílias, até cristãs, os filhos não são discipulados em casa, os pais não pastoreiam os filhos. Aí chega na igreja, acha que o pastor com 40, uma hora de pregação vai pastorear aquela criança, sendo que você tem 7 dias e não ora com ele, não lê as escrituras com ele, não ensina as doutrinas cristãs, Pois é. Isso é não uma ens... responsabilidade tanto dos pastores quanto da igreja, né? Uhum, Especialmente no sistema presbiteriano, que é por eleição, a uhum, igreja tem uma responsabilidade muito grande quanto a isso, em avaliar como que é a família daquele pastor antes de elegê-lo. Porque uhum, justamente lá os textos, né, das cartas pastorais, Mó, Tito, falam dos requisitos do pastor, sim, está muito claro que ele deve criar os filhos no temor do Senhor, que os filhos devem ser obedientes, devem ser tementes a Deus. uhum, Não é só olhar as qualidades do pastor. Se os filhos dele não são tementes ao Senhor, são terríveis, etc. E é triste que a gente acaba até ouvindo falar que os filhos de pastor são os piores, não é? Acaba sendo até um provérbio no meio dos cristãos. Eu, ao longo de toda a minha jornada cristã, como eu falei, eu cresci em lá uhum, cristão, passei por igreja Assembleia de Deus, igreja batista, até chegar na igreja presbiteriana e sim, sempre ouvia falar isso. Eu tanto via isso na prática, em muitos casos, quanto ouvia. Era meio que um ditado normal, filho de pastor é sempre o pior. E é triste isso, porque não deveria ser. Na verdade, uhum, isso virou comum até dos crentes de modo geral, né? Se é para crente, eu não vendo, fiado, crente não paga. Então, justamente é, porque o cristianismo se afastou bastante daquilo que é o uhum, ensino bíblico, né? E em relação aos filhos também, eles começaram a ser vistos como maldição, quando a escritura fala que são bênçãos, né? Então, por isso que as pessoas querem cada vez menos filhos. Os casais têm um filho, no máximo dois, e olhe lá. E muitas vezes a intenção do coração em ter um filho não é nem no sentido de trazer uma vida para ser criada para a glória de Deus ou cumprir um dos propósitos do casamento, mas é simplesmente egoísta. Eu quero ter como é que fala? Eu quero ter essa oportunidade de criar um filho. Eu quero saber como é que é. Isso é um motivo egoísta. uhum, Eu tive um homem, eu vou tentar para ver se vem uma mulher, uma filha, porque, né, eu quero ter a experiência de criar os dois. Não, filho não é para você. verdade, Então, esse é um problema. Então, como os filhos são vistos como maldição, os pais querem pôr, e quando tem, jogam na escola o dia inteiro, para não joga, perturbar. é, Quando, joga, joga na quando os pais, escola, ou com outros, né? e é aquilo, né, antes
hoje em dia os pais pensam em dar presente para os filhos, né? Mas tinha que ser o contrário, estar presente. Tipo, antes de querer dar algo material para o seu filho, você tem que estar presente, como a gente estava falando antes, né? O papel principal de pastorear o seu filho é você, principalmente do homem, né? Por isso que o homem tem que ser o cabeça e é o cabeça do lar. A responsabilidade, como lá em Colossenses 3,16, a principal responsabilidade é do homem, do homem. Tipo, Uhum. quando ele fala pais, não tá falando pai e mãe, tá falando do sexo masculino. Então, a responsabilidade maior é nossa. É claro Sim. que a nossa esposa vai nos auxiliar, mas devemos pastorear nossos filhos, o coração dele. Sim, o homem é o cabeça do lar, né? Uhum. E parece que isso que a gente está inventando isso do nada, assim, né? Porque pelo que Sim. falam, não, o filho é mal educado, em vez dos pais fustigar o filho, não, vai lá e quer brigar com a professora que falou que ele, tipo, falou um palavrão ou tá Sim. fazendo É, coisas eu terríveis na já escola. ouvi de conhecidos, colegas, de que o filho, ah, meu filho tá muito mal educado, vou botar na escola para ele aprender. É o caramba, a pessoa tá declarando a sua bancarrota, né? Ela tá declarando que ela é incapaz de educar o próprio filho. Uhum. A ponto de dizer que na escola seria melhor. Isso é um problema muito grande, porque, como você mesmo disse aí, é responsabilidade dos pais a educação, a criação nos caminhos do Senhor. E para que haja educação dos filhos, deve haver a presença dos pais. Isso é básico. É igual Uhum. diz lá o famoso texto de Deuteronômio, né? 6 ao 7, que o Senhor ordena lá, dá a sua lei e fala, né? As palavras que eu te ordeno devem estar no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e Uhum. delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, você tem que conviver com seu filho para ensinar ele a andar no caminho. Deve haver convivência. Claro, não é 24 horas por dia junto, você pode sim dar outras atividades para o seu filho. A questão é, você precisa ter tempo com seu filho precisa crescer ao seu lado, olhando para você e aprendendo a ser gente. E mais do Uhum. que isso, aprendendo a ser gente temente a Deus. Ou o famoso texto lá de Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando Uhum. for velho não se desviará dele. Então, se você não passa tempo com seus filhos, você não está educando seu filho, você está se omitindo da responsabilidade dada por Deus a você, que é pai ou mãe, delegando isso para a escola, para os avós, para babá, para o celular, para as telas, né? É uma omissão e isso é pecaminoso, sem E, dúvida. e como a gente tem, até nas próprias escrituras, né, maus exemplos de cristãos como pais. Davi, Uhum, Salomão, que mais? Eli. Se a gente, fazer uma lista aqui, Jacó, pô, homens de Deus, mas mal pais. Tipo, não uhum, foram coerentes com os oráculos do Senhor. Mas temos bons pais, como por exemplo Jó. O que ali no primeiro capítulo de Jó, ele descreve que os filhos faziam banquete entre eles, que uhum, Jó sacrificava a Deus para que se os filhos tivessem pecado, que Deus perdoasse os pecados deles. Jó foi um pai exemplo para nós, né? Tipo, estava presente. Foi algo que a gente precisa falar, cara, não trabalhe a ponto de você querer comprar um carrinho elétrico de 3 mil reais pro seu filho. Trabalhe menos e fique com o seu filho, estude com ele, ensine ele, faça um devocional junto com ele. Coisas uhum. simples de cristão que a gente hoje precisa, o pastor precisa se desgastar no culto de domingo falando sobre algo simples, sendo que ele poderia avançar nos estudos familiar, né? Sim. E justamente E. porque a gente vive nesse mundo tão consumista, Uhum. a gente acaba perdendo o limite do necessário. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, às vezes quando a gente fala, já aconteceu de que a Evelyn não exerce profissão remunerada e se dedica ao lar, as pessoas acham que a gente é rico. Falam, nossa, então, né, seu marido deve ganhar muito bem e tal. E a verdade é o contrário. Quando a gente optou por ela se dedicar ao lar, eu ganhava, sei lá, eu ganhava às vezes salário de servente de pedreiro. Ganhava Uhum. muito pouco, 1.000, 2.000 reais de vez em quando. Era coisa, se ela trabalhasse, poderia talvez somar mais 1.000, 2.000 na nossa renda. E nós Uhum. não vamos fazer isso, vamos dedicar aos filhos. Deus vai abençoar, Deus vai prover. E graças a Deus a gente foi melhorando. Não quero dizer que, se você fizer isso, Deus vai te abençoar abundantemente. Não é o ponto. Mas eu quero dizer assim, a opção em se dedicar ao lar e aos filhos, ela depende de uma Uhum. submissão bíblica a ponto de te levar a fazer uma consideração sensata e que só você pode fazer. Uhum. Porque o que eu quero dizer com isso? O que eu disse que a gente
perde o limite, né? Porque para algumas pessoas, eu já conversei com pessoas que o casal tem uma condição financeira de vida muito, muito acima da nossa, mas entendem que se a mulher parar de trabalhar, eles seriam prejudicados financeiramente. Mas não é que seriam realmente prejudicados. Talvez teriam que abrir mão de algum conforto ou outro, talvez mudar para uma casa com aluguel um pouco mais barato, mas assim, é notório que não faria diferença financeira. Se a mulher parasse de trabalhar, no máximo ela chegaria a família chegaria numa condição próxima que a minha família tem hoje, vamos dizer, entendeu? Sim. Mas é como se não fosse possível a mulher parar de trabalhar porque a família ia passar fome. Não, não ia passar fome. Entende o que eu quero dizer? Muitas vezes é só uma desculpa, porque na verdade você não quer, não te interessa se dedicar aos filhos. Aí começa a Hum, achar desculpas fúteis, como a questão uhum. financeira, quando na verdade pessoas que não querem abrir mão têm uma condição financeira muito melhor do que outras que pararam, ou a mulher parou de trabalhar por opção, porque realmente tem convicção do seu papel, da sua vocação bíblica, né? Sim, é porque a gente também, como você falou, né, tá numa sociedade hedonista que só tá pensando no prazer, no aqui e agora, só quer olhar pro seu próprio umbigo, né? Eu trabalhei a vida toda e não me arrependo para cuidar da nossa família. E me recusei a ser um tolo, dançando conforme a música tocada pelos figurões. E qual que seria o lugar da família na sociedade? De fato, assim, biblicamente. Olha, a sociedade nada mais é que um conjunto de famílias, né? E quando a gente fala de igreja, a igreja é a família do povo de Deus, né? Toda reunida. É uma família maior que abarca mais gente, todas as famílias tementes a Deus. E a família dentro da sociedade, ela é aquela instituição fundamental, basilar e que deve partir dela o norte que a sociedade vai trilhar. Especialmente se falando de famílias cristãs, exercendo justamente seus papéis bíblicos que ela vai causar uma influência positiva na sociedade e ainda que não cause, que continue seguindo os parâmetros divinos sem problema nenhum. Não é que você vai fazer aquilo para transformar a sociedade. Não é nosso objetivo. Nosso objetivo é obedecer ao Senhor, viver as nossas vidas em submissão ao Senhor e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho e sermos exemplo daquilo que a gente está pregando, né? O homem sendo homem, a mulher sendo mulher, o filho sendo filho, conforme orienta as Escrituras, que obedeça aos pais em tudo, por ser agradável ao Senhor e assim por diante. Não sei se era mais ou menos nesse sentido que você É estava querendo isso. dizer. Aham, isso mesmo. Então, o ponto, acho que se a gente fosse fechar essa 1 hora de podcast, acho que a gente vamos ter que combater, né? Como diz lá ai meu Deus, peraí, deixa eu reformular a frase. Peraí, deixa eu ver a passagem para não falar heresia. Nossa, fugiu, cara. Romanos, peraí, 2 Coríntios 12, não nos conformeis. Nossa, velho. Aquela passagem, não nos conformeis com o mundo, é 1 Coríntios 12, né? Ou Acho que é Romanos 12, Romanos 2. 12. Nossa, velho, deu um branco. Romanos 12. É. Deixa eu reformular. Então, se a gente fosse resumir, Gabriel, acho que essa 1 hora nossa de podcast, acho que a gente teria que pegar aquela passagem lá em Romanos 12 e diz que a gente não tem que se conformar com o mundo presente, né? Mas temos que pensar no alto, tipo, pensar no que a Bíblia diz pra gente. E, querendo ou não, é uma batida contra o mundo todos os dias, né? Muitas das vezes Uhum. poderemos ficar até isolado, como eu disse, até dentro da própria igreja. As Sim. pessoas cada vez mais pensando em bens materiais, mas a gente não está aqui para adorar a Mamon, né? Estamos aqui para adorar Deus. Tipo, adorar e honrar a Deus, porque somos servos do Deus Altíssimo, não do Deus do dinheiro ou Deus do prazer. E isso tudo são deuses pagãos, né? Tipo, são sentimentos, são pecados que não vêm do Criador. Não sei se você tem mais alguma coisa a contribuir. Uhum. Eu quero complementar Aham, esse sim. texto de Romanos 12, citando Colossenses 2:8, que Uhum. diz assim: Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Uhum. Esse é o dilema e a lida, né, de todo cristão, diariamente seguir a Cristo e não o que os homens estão falando, né? Nem para que isso você tenha que abandonar amizades, mudar de ambiente,
diferentes, mudar de trabalho, enfim, de relacionamentos, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. E esse é o dilema, né, que todos nós passamos diariamente, em sermos servos do Senhor onde estivermos todos os dias. E aqui é algo que eu até falei para os jovens da igreja outro dia, numa aula da escola dominical, que até Uhum. as amizades, porque assim, a gente falou sobre casamento, muitas vezes os casamentos acontecem por impulso. Ah, eu gosto dele e tudo mais, eu gosto dela, a gente quer ficar junto, mas vai em casa, porque se gostam e Uhum. não avaliam. Se a gente começa a falar para um casal que está no começo, né, da atração afetiva e fala, ó, tem que pensar o que que ele gosta, quais são os seus propósitos, quais são os seus. Eu já ouvi o jovem virar para mim e falar, nossa, como isso é seco, né? Você está muito seco, não pode avaliar um relacionamento de uma forma tão seca assim. Não. Sim, tem que avaliar propósito, tem que avaliar tudo e tem Sim, que ter claro. esse senso, essa percepção, né, e essa sabedoria também com as amizades, em termos de amigos mesmo. Uhum. Se aquela pessoa não gosta ou não valoriza as mesmas coisas que você e não rejeita as mesmas coisas, não é amigo. E isso eu Uhum. aprendi com o Tomás de Aquino, né? Uma frase muito famosa dele, que é que amigos é aqueles que querem as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Uhum. Não é para você se isolar, eu quero dizer assim, amizade verdadeira, e muito mais ainda se for uma escolha para casamento, tem que querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Então deve Sim. sim fazer uma análise crítica nesse sentido e ter sabedoria para escolher as amizades, porque se a gente anda com más amizades, a gente é corrompido e acaba seguindo, como diz o texto, a tradição dos homens, o rudimento do mundo e não andando segundo Cristo. Uhum. E isso é muito interessante, né? Se a gente ouvisse mais os nossos pais, erraríamos menos, né? Com Claro, certeza. claro, né? Se os nossos pais forem, estiverem segundo as escrituras, né? Porque tem pais que não estão segundo as escrituras, mas boa parte dos pais querem os bens dos vossos filhos, né? Sim, sim. Ainda assim, a regra é válida, né? Os Uhum. pais que, se seguidos, vão Uhum. prejudicar os filhos, são as exceção, né? São a exceção. A Verdade. regra continua sendo válida. E é do nosso tempo, inclusive, a ideia maligna de aversão aos mais velhos, né? A gente vive uma era de que o jovem que é valorizado, né? Os velhos são quadrados, né? Poxa, meu pai não sabe o que tá falando. Na verdade, isso está expresso nos filmes também. Nos filmes, Uhum. os filhos, os jovens, os adolescentes são rebeldes, né? Querem ser fazer a revolução, querem ser diferente e tal. Tradição é vista com desprezo hoje em dia, né? Uhum. Ser conservador é ser quadrado e etc. Então, isso é mais um pensamento maligno dos nossos dias de aversão ao antigo ou aversão aos mais velhos, quando a Escritura nos mostra que justamente a sabedoria está lá nos cabelos brancos, né? Na multidão dos conselhos, se Uhum. aconselhar com os mais velhos em quem está a sabedoria e não com os mais jovens. A gente tem até Uhum. exemplos da Escritura de que o jovem, ao invés de se aconselhar com os anciãos, foi se aconselhar com outros jovens que pensam igual a ele e deu treta, né? Deu ruim. Verdade. Porque justamente o caminho, cabelos brancos trazem experiência. É claro Uhum. que muitas vezes um senhor, um ancião, pode não saber tanto quanto um jovem que estuda muito, caso o Uhum. ancião não seja um estudioso. Mas não é disso que está sendo dito. Sabedoria está ligado a uma sabedoria prática de vida. Quem Uhum. viveu, quem tem experiência, entende muito mais a respeito da vida do que alguém que simplesmente leu nos livros. Então, ainda que seja um idoso bastante simples no conhecimento acadêmico, intelectual, assim, de erudição de modo geral, um jovem com extrema erudição deve se Uhum. sujeitar ou ter essa postura humilde de ouvir e conversar com um ancião, pedindo conselhos, ouvindo o que ele tem para dizer. Uhum. E isso tem se quebrado, né? Cada vez mais os mais novos estão sendo separados dos mais velhos. Uhum. Isso é verdade. Então, se a gente olhar bem, cada vez mais os padrões ou o que é bíblico está sendo cada vez mais deturpado, né? Claro que isso tudo a gente já sabe que vai acontecer, que as escrituras falam sobre isso, que no final dos tempos a terra vai fazer como uma mulher grávida com dores de parto. A gente sabe, mas não devemos nos conformar com o mundo aqui, né? E eu acho que a gente ficaria por aqui, Gabriel. Não sei se você tem mais algum ponto a falar, alguma coisa a contribuir. Não, acho que não. Acho que abordamos vários assuntos aí relacionados à família, marido, mulher, filhos. Hum. Só deixo aí a lembrança para os casais, né, refletirem sobre os propósitos do casamento, aqueles que estão pensando em se casar, que reflitam se realmente vocês pensam nisso, é isso que vocês querem, cumprir com esses três propósitos, né, que a Escritura ensina sobre casamento, o que vocês pensam a respeito dos filhos. Também fazer
fazer um apelo aos casais que reflitam sobre essa questão do uso de anticoncepcionais, pela questão dos possíveis abortos que podem acontecer, reflitam também sobre controle de natalidade, sobre essas questões que fazem parte do seio familiar, mas que são negligenciadas de um modo geral pelos cristãos. É curioso que eu vejo muito os católicos, né? Os católicos falam muito de controle de natalidade, são contra Sim. anticoncepcionais, né? Eles defendem somente métodos naturais e tudo mais. E no meio protestante, mesmo reformado, você não escuta falar sobre isso, né? É velado, né? Não se fala, acaba sendo até um tabu, né? Verdade. É algo pra gente se pensar e é algo que eu e a minha esposa já decidimos, não usar nada de Legal. antinatural, né? Tipo, Uhum. de método anticonceptivos. Então acho que a gente fica por aqui. Eu queria que você deixasse o seu Instagram, que é em conjunto com a sua esposa, pra galera conhecer, se você quiser deixar, a galera vai Ah, dar uma tá. Então, olhada. a gente tem um Instagram que chama Educação Vem de Casa, mas tem um underline separando cada palavra, educação, underline, vem, underline, de, underline, casa. Uhum, E lá a gente tem postado algumas coisas, quando dá alguma oportunidade, eu mesmo também vou lá, gravo um vídeo, e posto lá, mas não é algo assim que a gente leva de modo profissional, não. A gente compartilha ali um pouco da nossa rotina, de como a gente tem vivido essa questão familiar de criação de filhos, postamos ali algumas coisas também dos nossos filhos, algumas coisas especialmente relacionadas à educação, né? Tentando ajudar com um pouco que a gente possa produzir de conteúdo ali, ajudar os pais nessa questão da educação dos filhos que acabou se perdendo, né? Não é mais tão natural assim para os pais uhum, educarem os filhos em casa. Não, nosso perfil não é voltado para quem vai fazer homeschooling, nós fazemos, mas esse não é o público nosso não é de homeschoolers somente, uhum, mas de quem entende que é sua responsabilidade. E ainda que se utilize da escola, não interessa, a responsabilidade é sua de educar o seu filho. A uhum, escola é só um meio que você eventualmente ache importante para te ajudar, mas jamais você pode delegar essa responsabilidade de educar o seu filho. Então, a gente tenta ajudar os pais nesse sentido ali. Graças a Deus, temos tido a oportunidade de ajudar algumas pessoas. Tem alguns seguidores que entram em contato no direct, pede para marcar uma conversa pessoal e é muito uhum, prazeroso ajudar e ver pais que estão se reencontrando enquanto pais, uhum. através do que a gente tem postado ali de conteúdo. Isso é muito gratificante e a gente louva a Deus por isso. Eu indico, é um ótimo Instagram para se acompanhar, assim, aprender bastante coisas, questões Obrigado. lúdicas, eu indico bastante. Então, acho que a gente fica por aqui e ficamos com esse nosso quarto podcast, com a ausência do nosso amigo Clis, mas no próximo ele estará presente por questões Uma pena que ele não acadêmicas. esteve. Manda um abraço para ele. Tá bom, mandarei. E aqui a gente falou apenas de coisas relevantes, mas bem resumidamente, é só a ponta do iceberg. Uhum. Qualquer dúvida, fale comigo ou com o Gabriel, via nosso Instagram. Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Queria te agradecer, Gabriel, pelo aceitar o convite. É Por uma honra nada, ter foi um você no nosso prazer. podcast. Obrigado. E ficamos por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Um abraço. Tchau, tchau.